Você. Senhoras e senhores, público presente e online, dando sequência ao Fórum Sudeste Export, agora eu convido para fazer uso da palavra o senhor Jorge Lima, CEO do Projeto de Redução do Custo Brasil, que vai falar sobre a estratégia do Projeto de Redução do Custo Brasil. Senhor Jorge Lima, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Vocês estão me escutando? Acredito que sim, né? Alô? Alô? Sim, estamos Alô? na escuta. Pode... Então, prazer estar aqui. Queria agradecer a vocês o convite. A logística é minha casa. Eu já fui presidente de 2 empresas de logística, então me sinto bastante à vontade de estar nesse fórum com vocês. Então, a história é o seguinte, eu sou do setor produtivo, eu estou no governo praticamente 4 meses, um convite específico do Carlos da Costa, onde eu empolguei com isso e resolvi dedicar um pouco da minha vida profissional ao governo, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, então está sendo uma experiência bastante emocionante até. O projeto ele me encanta porque ele é um projeto que visa tirar 1,5 trilhões do custo Brasil. Ele nasce, na realidade, a história do Custo Brasil, ele nasce em 2018, quando o Movimento Brasil Competitivo, o MBC, liderado pelo Jorge Gerdau, com participação da Colisão das Indústrias, CNI, associações, algumas federações, contrataram a BCG, que fez um levantamento, que é essa mandala que vocês veem atrás de mim, hoje ela já vive a minha vida, está lá atrás, na frente, no bolso, na cabeceira, e que se concluiu através de um estudo contratado, como eu falei, pela BCG, que o Brasil perde 1,5 trilhões por ano em vários aspectos. Essa mandala, que a gente chama de mandala, ela tem 12 partes, que passa por infraestrutura, passa por desburocratização, passa por crédito, passa por segurança jurídica, passa por regulatórios, revisão de regulatórios, por grandes reformas, como a tributária, como a trabalhista. A trabalhista já foi, mas tem umas revisões a serem feitas, falta até administrativa, passa pelo marco da cabotagem, a BR do Mar, que está sendo votada essa semana, passa pela lei de saneamento, que já foi feita, da lei do gás, ainda tem marca elétrica, ou seja, ela passa por vários reformas estruturantes que visa reduzir 1,5 trilhões do custo Brasil. Quando eu fui convidado, a grande questão que eu tinha é que e tenho certeza agora, depois a minha carreira é construída aí de 25 anos tocando grandes empresas, seja multinacionais, seja nacionais, e eu falo que o setor produtivo não conhece o governo e o governo não conhece o setor produtivo. Essa é a conclusão clara que eu tenho desses 4 meses que eu estou aqui. Então, uma das condições desse projeto, que a gente conversou muito com o Carlos da Costa, e é o pensamento dele, seria arrogante, nós do governo, agora eu falo nós, porque eu já estou aqui, querer ditar uma série de normas, regras, leis, sem a participação do setor produtivo. É impossível. É uma coisa de uma arrogância, inclusive, inacreditável, de achar que nós conhecemos mais do que o setor produtivo. Então, a base desse projeto, ele é um trabalho muito próximo, muito perto do setor produtivo. Hoje nós criamos 13 pilares, onde cobre todo o setor produtivo, inclusive logística, tem um pilar específico, que o Fabrício já faz parte aí, com outras associações de logística, como a Mabol e outros. E dentro desse conceito, nós estamos fazendo um trabalho conjunto de dizer o que está dentro dessa mandala e o que nós vamos abrir de projetos estruturantes que vão mudar o Brasil. Algumas coisas, como eu já disse, já estão em andamento, outras vão ter que ser desenhadas, e é uma luta visando trazer o setor produtivo para dentro por 2 motivos. Um, porque ele conhece.
Vocês, mais do que ninguém, sabem, como eu estava aí, o que tem que ser feito, sem olhar para o umbigo, óbvio, né? Tem que ser um olhar macro da economia, porque se você entrar só nos aspectos muito específicos, você perde o conjunto de todo, que é para tirar 1,5 trilhões. Então, precisa ter uma visão muito clara e muito aberta do que é melhor para o país e o que tem que ser feito para o país. E aí nós criamos 13 pilares, são 13 setores, passa por logística, passa por educação, passa por turismo, passa pela indústria, passa pelo varejo e tudo mais, e estamos trabalhando com a Mandala. Na Mandala, especificamente, como eu disse, essa que está atrás na minha cadeira aqui, nós temos o apoio do MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, que contratou a Falcone e que está abrindo essa mandala e precificando ela nesse exato momento. Então, até o dia 30 de outubro, nós devemos ter o que a gente chama de 80-20. A gente quer pegar os maiores projetos que impactam para atacar primeiro e, em paralelo, ataca os outros. Mas tem que ser estruturado devido a todo o processo democrático nosso, porque muito dessas estruturações elas vão passar pelo Congresso. Não tem como. A própria reforma tributária, a própria reforma administrativa, a votação do marco agora do BE, como passou o gás, como passou o saneamento, tem outros trabalhos sendo feitos por pares meus aqui dentro do Ministério da Economia, e que, fundamentalmente, ontem o presidente assinou o marco regulatório das startups, que é um trabalho muito bem feito do Igor aqui. Então, isso tudo passa pelo Congresso. E daí, nós temos um papel muito importante do setor produtivo, que hoje, juro para vocês, eu me culpo muito. Nos meus 25 anos de presidente de empresa, eu fiz muito pouca coisa pelo país, em termos de envolvimento meu para com o governo. Tinha aquele negócio, não, o governo deixa distância, ou quando eu tinha que mexer com alguma coisa, eu mexia basicamente naquilo que era do meu interesse pessoal ou da empresa que eu estivesse. E não pelo Brasil ou para o Brasil. Eu, pelo menos, a minha vida inteira, muito pouco eu fiz em relação a isso. Fazer atitudes sociais dentro da empresa, isso aí é uma coisa à parte, mas estruturante para o país, eu, na minha autocrítica, nesses 25 anos de presidente de empresa, eu acho que eu fiz muito pouco. E tanto aqui dentro agora, é que eu vejo quanto é necessário o setor produtivo estar mais perto do governo, mais perto do Congresso. Não se movimenta um país sem a força produtiva estar dentro do Congresso. Não é fácil, eu brinco muito que não é fácil uma vida de deputado. Eu tinha uma outra visão também. A vida de deputado é difícil. Eu acho talvez um dos piores cargos, vamos dizer assim, né, que é mais uma opção de doação também, mas é difícil, porque ao mesmo tempo que ele lida com os pedidos que são pequenos, podem ser pequenos da base eleitoral dele, ele está votando PLs extremamente estruturantes para o país, extremamente numa quantidade, às vezes, muito grande. Então, cabe ao setor produtivo participar mais, até para dar subsídios técnicos para que a tomada de decisão dentro do espírito democrático nosso, que passa pelo Congresso e passa pelo Senado, eles tenham mais subsídios para tomar de decisão. E isso é um papel do setor produtivo. Nós desclassificamos muito nesse país a palavra lobby, lobista, entendeu? Tudo que é lobista se refere a esse país, se refere à corrupção. E não é verdade que o lobby produtivo ele existe em qualquer lugar do mundo. Posso garantir aos senhores que eu já morei fora do país, já toquei em empresas fora do país, e eu garanto só que é legítimo, entendeu? O que não pode é envolver com corrupção. Isso não tem nada a ver com a defesa dos interesses dos setores produtivos que movem um país. Então, esse projeto ele tem fundamentalmente contar com a participação das associações, das federações, das confederações e dos grupos empresariais. Hoje eu tenho um relacionamento com mais ou menos 450 empresários, dos quais nós estamos desenhando isso conjuntamente, para que possa sair um projeto e ser apoiado por eles nos momentos que para dentro do governo, para dentro do Congresso, porque a importância dele é muito grande para o país. Se nós olharmos a pandemia, ela nos ensinou uma coisa que eu, para mim, antes de vir para cá, eu era CEO de uma holding e com várias empresas, educação, hotel, construção, logística, energia, serviços financeiros e consultoria. E na consultoria, nós sempre trabalhamos com o Brasil com o número de 20 milhões na casa de informais. Com o processo do auxílio emergencial, nós descobrimos que nós temos 38 a 40 milhões de informais. Isso é injusto. São pessoas que estão alheias ao processo do país. Eles estão simplesmente alheios. E aí você fala, pô, quão injusto é. E quando você compara que nós temos entre 33 ou 37 milhões de carteiras assinadas, sendo 70% abaixo de 5 salários mínimos, você vê o quanto é injusto
a proporção com que nós tratamos o trabalhador brasileiro. Então, nós temos uma responsabilidade de voltar a crescer esse país, e uma das ferramentas é a redução do custo do Brasil, com a finalidade de voltar a crescer e, principalmente, inserir esse grupo de 40 milhões que estão fora. Isso é um trabalho social de responsabilidade do setor produtivo, do setor político do país, e que não tem questão de ser A ou B, se é direita, se é esquerda, se gosta de A ou se gosta de B. Isso é um projeto que é necessário ser feito pelo país. Eu brinco muito que na década de 70, eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 60, e eu lembro meu pai falando: o Brasil é o país futuro. Passou 50 anos e escuta a mesma coisa. Eu acho que agora é a hora de realmente nós arregaçarmos as mangas de doação. Vai ter muita doação do setor produtivo, como a minha é pura doação, que eu estou aqui. Enquanto eu puder fazer, eu vou estar. Mas ele vem de um cunho de outras pessoas que estão aqui da mesma forma, como o Carlos da Costa e outros, o próprio Guedes, Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes. Você tem um trabalho brilhante feito pelo ministro Tarcísio e outros que eu já conheci, não conheci todos ainda, mas eu vejo o trabalho da Tereza Cristina, eu vejo o trabalho do Tarcísio e de outros, do gabinete, o Braga Neto. Eu conheci agora o Álvaro do Turismo também, fazendo um trabalho muito bom. Ou seja, tem um grupo disposto a fazer, independente de qualquer outro aspecto político. Agora, independente desse aspecto, é o que nós estamos falando, o setor produtivo precisa entrar, precisa participar, precisa desenhar conosco quais são os projetos que nós vamos impactar conjuntamente. Essa mandala é transversal, ela afeta todos os ministérios, respeitando o direito e a capacidade deles de executar. A nossa função é simplesmente, economicamente, apoiar aquilo que vai reduzir 1,5 trilhões do custo do Brasil. Eu tenho na cabeça, porque nós estamos começando a medir isso agora, que a gente já tirou aí na casa de 200 bi desde 2018 para cá. Já saiu aí uns 200 bi, nós vamos provar isso, é o trabalho, inclusive, que a Falcone está nos ajudando a fazer. Então, é um caminho árduo, é um caminho longo, mas é um caminho que ele não pode ter volta. Que a única forma de você transformar as empresas competitivas, gerar emprego, trabalhar para que a micro e pequena empresa possa se desenvolver. Nós temos até a Antônia aqui, a Antônia Martins, que é a menina fera, que cuida desse setor de micro e pequena empresas, um trabalho brilhante. Temos que avançar. Nós temos que fazer esse país ser competitivo. Não dá para jogar 1,5 trilhões, 23% do PIB, entendeu? Em burocracia, em segurança jurídica, em crédito. A dificuldade que você tem de obter crédito nesse país é inacreditável. Entendeu? Fala-se muito, né, que tem vários dados, que uma empresa fecha, cada 10 que abre, fecha 5 ou 7. O que importa é que você fecha 2 empresas por 2 motivos. Um, são pessoas arriscarem a fazer aquilo que ela não conhece. Isso é óbvio. Tem uma dificuldade muito grande, realmente. Mas tem muito de crédito. Ele acha que no terceiro mês, se ele não tiver renda já do negócio dele, ele quebra, porque ele não tem caixa, ele não tem financiamento, juros absurdos. Então, é um assunto que temos que enfrentar. Temos que enfrentar e enfrentar de peito aberto. Quando a gente fala de logística, né, eu brinco muito por ter tocado até empresas de logística, é uma burocracia que não acaba mais. A gente precisa ver a logística, por isso nós criamos um pilar específico que move. A logística é segundo ou terceiro custo de muitas das grandes empresas. Entendeu? Ele tem que ser tratado com uma visão de pilar, nós temos que desburocratizar, nós temos que ver como melhorar. A própria BR do mar, que é chamada cabotagem, ela traz um ganho muito grande. Entendeu? Então, nós precisamos começar a colocar foco naquilo que vai fazer o Brasil ser mais competitivo e fazer o Brasil gerar emprego. Então, esse projeto, o cunho principal dele é esse. Entendeu? Então, ele conta muito com o apoio. E aí, se nós olharmos, tem coisas que vão ser mais fáceis e tem coisas que vão ser mais difíceis. E aí, é de direito. Nós temos que entender também que esse é um país democrático, onde o Congresso e o Senado têm o direito de não concordar com opiniões nossas do governo. Por isso que a gente brinca, que a gente sabe quando um projeto vai para o Congresso ou o Senado, a gente não sabe como ele vai voltar, porque é de direito. Cabe a nós termos uma visão concreta que nós precisamos fazer isso. Então, a grande dificuldade é que você tem que ter um olhar macro da economia e não só um olhar que afete o seu negócio. Porque aí você perde muito a característica de criar projetos que são estruturantes para o país. Então, você vê, às vezes, um setor fala assim, não, mas eu quero tirar esse imposto, depois outro. E eu falo que tem muita gente que não conhece o governo. Eu, pelo menos, não conhecia.
sabe? Muita coisa assim, eu era ignorante dessa parte. Você tirar um imposto, você tem que compensar outro. As pessoas estão enxergando a reforma tributária como uma reforma que aumenta impostos. Ela não aumenta impostos. A reforma tributária ela não pode diminuir impostos. Por uma série de motivos. Nós não passamos a reforma trabalhista, a reforma administrativa ainda. Tem muitas outras coisas que não nos permitem nesse momento, vocês estão acompanhando por questão de equalização fiscal, que não tem. Mas a reforma tributária ela é um pushback. Nós temos que, se tira de um lado, teremos que compensar de outro. Se você quer desoneração total da folha, eu tenho que criar uma outra receita. E é assim que funciona o governo. Eu, por exemplo, desconhecia muito disso. Juro para vocês. Se eu quiser tirar um imposto, ou abaixar um imposto, ou eu ter uma vantagem em cima de um imposto, eu tenho que criar outro, eu tenho que indicar outro. Não tem como, isso é lei. Então, muita gente fala assim, dumping. Dumping tem um órgão no governo chamado CAMEX, que tem 10 votos, o Ministério da Economia só tem 4, que decide isso. Então, ele é um trabalho de muito esforço conjunto, porque não é uma pessoa que vai ter a caneta aqui e tomar uma decisão sozinho, não é. Tem coisas que vão passar para o PL, tem regulatórios que envolvem 1 ou 2 ministérios. Então, nós temos a visão que a única forma de avançar, a única forma da gente conseguir êxito dentro desse processo vai ser com a participação completa do setor produtivo. E, além disso, a gente vive um pós-pandemia que trouxe muita dúvida, mas também nós estamos cheios de videntes, né? Tem um monte de vidente dizendo o que vai acontecer. Eu adoro videntes, porque vidente é muito bom, porque se ele acertar, ele tem o louro. Se ele errar, você tem alguma coisa que aconteceu, né? Então, eu adoro gente falando, final do ano o dólar está em 7, 8, já vi 4, 3. E os caras ficam baseados em quê? Tem muita coisa que acontece durante um ano que são previsões de previsões, mas nós temos uma característica de ser um país muito voltado a ser vidente, como somos voltados à estatística. É muito comum alguém falar, 95% disse isso, mas você pergunta, da onde saiu a base dos 95%? Não, eu acho. Então, uma das coisas que esse projeto ataca fortemente é tese. Nós queremos fazer projetos que estão voltados em cima de teses, e não de achismo. Então, se nós queremos mudar alguma coisa, né, respeitando o direito democrático, repito, ele pode ser mudado dentro do Congresso e do Senado, isso faz parte da nossa democracia, mas do governo para o conjunto com o setor produtivo, nós temos que ter conversas estruturantes. E aí exige um nível de aprofundamento muito maior. Porque não adianta virar, vamos cortar isso, mas cortar o quê? Também não adianta nós continuarmos criando 300 a 500 e 600 regimes especiais no país. Tributariamente é impossível, por isso que o principal cunho da reforma é a simplificação. É lógico que ela tem a equalização que vai ter que vir, porque já que a gente quer desonerar a folha, que a gente acredita que é o melhor caminho, entendeu? Total, é um dos melhores caminhos, que é lógico que o Congresso vai opinar, o Senado vai opinar, você vai ter que criar outra conjuntura de impostos para compensar. Então, nesse aspecto que vem, de novo, a participação muito forte do setor produtivo, seja via associações, federações, confederações, grupos empresariais, porque é um pensamento muito mais estruturante. Nós estamos trabalhando com tese, nós não vamos trabalhar com hipóteses. Então, nós temos que entender isso. Quando nós entendemos isso, é que você monta projetos extremamente inteligentes para o país. Entendeu? E outra coisa que é necessária, quando eu digo que o governo também não conhece o setor produtivo, esse é um país de 27 países. Nós somos 27 países. Não adianta você querer ter uma política, seja ela industrial, seja ela de logística, seja ela do que for, que você não entenda a característica do país. Você não vai conseguir melhorar o turismo do Nordeste se você não tiver uma política de infra forte para aquela região, porque é estrada. É como chegar. É voo. Como chegar? É inaceitável nós falarmos que a Argentina tem mais visitantes do que nós. Isso, para mim, é uma ofensa. Entendeu? Dizer que o Caribe tem praias mais bonitas do que o Brasil é outra ofensa para mim. Basta ir em Fernando de Noronha, na costa de Pernambuco, Alagoas, ou mesmo no sul do Brasil, você vai ver para Santa Catarina, você vai ver praias maravilhosas. Então, não dá. Tem coisas que a gente não consegue entender por que nós não avançamos. Então, é esse cunho que nós temos que questionar. Por que esse segmento não avança? E numa política, muitas vezes, regional. Não necessariamente eu tenho que enxergar o Brasil como sendo uma coisa única. Você vê que o setor de agro, que é um exemplo para o Brasil hoje, um setor que tem dado alegrias há bastante tempo, é um setor que cada vez mais ele vem migrando. Ele estava no sul, ele já atingiu o Mato Grosso, está indo para o sul do Pará e criando uma força incrível.
E esse é um país que é o único do mundo que consegue fazer 2 safras. Vamos entender isso. Qual país do mundo consegue fazer 2 safras? Nós temos clima para fazer 2 safras. Então, não dá para entender por que a gente não avança. É falta vontade. Nossa, como sociedade, nossa, como setor produtivo, entendeu? E nós também como políticos. Então, temos que achar esse caminho com uma visão que a economia não pode andar, entendeu? Dentro de um circuito político. O Brasil é o único país do mundo, eu posso, de novo, garantir a vocês, que ele trata a economia dentro do processo político. Tem pessoas que dizem o seguinte, eu vou votar contra, porque se a economia for muito bem, o presidente é reeleito. Isso é um pensamento horroroso, isso é um pensamento egoísta para com a população. A economia tem que andar em paralelo a qualquer movimento político, entendeu? Esse governo está dando essa chance, e isso é importante ser considerado, entendeu? Ninguém acerta tudo, mas a característica que esse governo está imprimindo, o ministro Paulo Guedes, Tarcísio, Tereza Cristina, Carlos da Costa, o próprio presidente Bolsonaro, é de abrir o setor produtivo dessa participação, de rever. Nós agora estamos revendo todos os atos aí, tem mais de 100 mil atos, eu não sei quantos números, eu perdi até a quantidade de número, que é absurdo, que é de atos regulatórios que estão aqui, atos normativos, instruções, regulatórios, não nem sei os nomes, de tão complicado que é, o que tem de coisa aqui de 1940, 1950, e que foi girando. Hoje nós vamos ter que rever isso. Nós precisamos entender isso, eu falava, que a pandemia, apesar de ter todo esse momento aí conturbado e evidente, nós estávamos esquecendo, tá? Isso dentro do setor produtivo, eu já estava nas empresas que eu fui presidente e recentemente era de um grupo, eu falava o seguinte, você fazer hoje planejamento estratégico de 5 anos, você é louco. Por quê? Porque nós vínhamos de você pode ter uma visão de planejamento estratégico de 5 anos, mas ele não é Bíblia mais. Por quê? Porque nós vínhamos de uma revolução industrial aritmética. Se nós olharmos o carro, começa em 1917, para ele ter motor, ele chegou a 80, década de 80, por uma revolução tecnológica. Hoje ela é exponencial. Então, não tem verdade que dure mais de 1, 2 anos. Você pode estar mudando, porque o exponencial que nós estamos dentro da tecnologia é o exponencial que nós estamos no comportamental. Se 2 anos atrás alguém me falasse que alguém ia pegar um aplicativo e pedir um carro para levar o filho dele em qualquer lugar, que não fosse o táxi conhecido da esquina, eu ia falar que você estava bebendo. Você ficou doido, ninguém vai fazer isso. O Uber hoje, em 99, é a realidade. O home office, que eu acho que tem um certo exagero, está todo mundo no 880, eu estou mais no misto, eu pratico home office, praticava, né? Desde 1994, no Grupo Seco, a gente já fazia. O home office é uma coisa a ser pensada. E o governo vai ter que pensar também. Então, dentro de um contexto de uma revolução tecnológica exponencial e comportamental exponencial, entendeu? Nós temos que fazer o governo caminhar fortemente para adiantar ele ser um governo digital, um governo com tecnologia. E o Custo Brasil tem vertentes que ele ataca fortemente essa ponta, entendeu? Claro, respeitando que cada um vai tocar seu projeto. Tem lá projetos na Casa Civil, tem projetos com o Caio na Secretaria Especial de Desburocratização, mas nós temos que avançar como grupo, porque não tem como você não pensar que a tecnologia, também o governo tem que se adaptar para isso. É necessário termos um Estado menor, é necessário termos um Estado tecnológico, entendeu? Hoje, se você olhar parte das empresas, entendeu? Grande parte dos custos, deve ter muito empresário me escutando aí, o executivo, que você gasta com o back-office, que o tributário te consome uma energia incrível, porque todo dia muda alguma coisa. Todo mês muda uma novidade. O que você fazia não é mais, muda. Então, você tem uma estrutura que deveria estar sendo voltada ao capital para investimento em geração de emprego, que ele está num back-office que é para trabalhar para o governo. Você gasta uma energia tremenda para honrar tributos nesse país. Entendeu? Então, nós temos que simplificar isso. É inaceitável, já tem estados que já está abrindo empresa com 1, 2 dias. Nós não podemos ter uma burocracia para abrir empresa que demora. Fecha uma empresa para vocês verem. Eu não sei quais de vocês aí têm experiência de querer fechar uma empresa. Fechar uma empresa é dramático no Brasil. Você casou com ela, é mais fácil você separar do que você fechar uma empresa. É mais fácil ainda. Dá mais trabalho, mas é mais fácil, porque a outra você não larga. A gente brinca que é uma capacidade de desburocratização. Olha a parte de segurança jurídica. Hoje, nós temos aí uma insegurança que precisa ser resolvida. Eu conheço uma empresa, por questões éticas, eu não vou citar o nome, que investiu 1,5 bi
na planta dela, e agora mudou-se a regra. Uma regra, quando ela foi fazer o investimento, era a regra que existia, você mudou. Aí o cara fica assim, então eu vou fechar a planta, porque nós mudamos a regra. A segurança jurídica não é só isso, tem outras coisas. Hoje, envolvido com contencioso trabalhista, tributário, tem mais de 70% do PIB rodando no país. Se você pensar no PIB de 7, nós estamos falando mais de 4,9 tri. Porque tudo que, se você vender uma empresa, você, para receber, você tem que deixar um dinheiro parado, porque você tem que esperar 5 anos, 2 anos, 5 anos trabalhistas, 5 anos tributário, tem lá o tanto de dinheiro que tem parado no setor produtivo, porque ele está encostado em algum ponto do país, é inacreditável. Então, é um projeto que ele me encanta, ele me move, enquanto eu puder estar colaborando, eu vou estar aqui, até o dia que eu puder, mas o que ele me encanta é que ele realmente é um projeto apolítico, ele é um projeto econômico, ele é um projeto que tem a participação de todos os ministérios e órgãos independentes do governo, e ele é um projeto para o Brasil. Ele é um projeto que pode mudar a história do Brasil. Esse é o principal ponto desse projeto. Ele é um projeto que visa realmente transformar o Brasil, dentre tantos outros projetos que existem no governo. Mas, de novo, com a participação forte do setor empresarial, do setor produtivo. Precisamos começar a resolver coisas que a gente pensa que está resolvendo e não resolve. Entendeu? A burocracia nos consome eternamente, o tamanho do Estado nos consome eternamente. Nós precisamos achar o caminho que faça esse Brasil crescer, independente de movimentos do mercado mundial, que vai acontecer sempre, e o Brasil tem uma capacidade de recuperação muito forte. Se você vê como nós saímos da crise de 2008 e como nós estamos saindo agora. Os pessimistas apostavam num PIB de menos 9,7. Quando nós falávamos aqui, liderado pelo ministro Paulo Guedes, pelo próprio Carlos da Costa, que nós estávamos trabalhando com 4, 4,5, o pessoal falava que a gente está louco. Hoje eles já estão trabalhando com menos 4,7. Se você comparar com o restante que foi afetado do PIB mundial, é uma loucura. Entendeu? A nossa economia está sofrendo muito aumento de preço, tá? Não é porque nós estamos forçando, é pela demanda, nós voltamos em V. Olha os dados da construção civil, olha os dados do varejo, olha os dados do consumo. Está subindo, nós estamos voltando em V. Nós não estamos voltando em U. Nós voltamos em V. E isso está dando falta de produto no mercado pela demanda excessiva que está. Ninguém esperava. Outros países estão com maior dificuldade de voltar. Não são todos, que tem muito mais dinheiro que a gente para colocar até. Então, nós temos uma capacidade de volta. Eu estava vendo um dado do setor do turismo outro dia, que espera-se que até o final do ano, pelo menos na parte de turismo, a ocupação não vai chegar o que 60% ou 70% do que era. É lógico, ainda tem as contenções de política de Covid, de distanciamento, de respeito, que está afetando, mas está voltando. Os restaurantes que penaram, sofreram, entendeu? Estão voltando. É lógico que tem menos meses para distanciamento, mas estão cheios. Então, nós temos que acreditar que esse país tem uma capacidade de reação que poucos países têm. Poucos países têm. Quem conhece muitos outros países aí sabe o que eu estou falando. Nós somos um país que tem toda uma capacidade. Nós temos o clima que ajuda, nós temos praia, nós temos floresta, nós temos todo tipo de turismo que você queira fazer e tem uma indústria muito forte. Nós temos uma indústria muito forte. Entendeu? Agora, quando você olha, o último número que eu tinha, pelo menos da época que eu tocava em empresa de logística, o nosso custo é 12,7% do PIB, era logística. Quando você pega os Estados Unidos, é 7,5% ou 7,7%. Isso é inaceitável. Não podemos. Como nós vamos ser competitivos? Como nós vamos ser competitivos? Eu lembro, na minha época, eu tinha ódio do tal do romaneio. Já tem tecnologia para tudo, a gente tinha que querer pegar o cliente, queria ver o raio do papel assinado. Eu não sei nem se continua isso, que eu estou fora de um pouco de logística há alguns anos. Mas é inaceitável. Entendeu? E outra coisa, esse projeto é um projeto que também está me motivando muito, porque eu já fui em 6 estados, e tem 6 estados que vão adotar essa mandala dentro do estado, porque nosso sistema federal ele fala com o sistema estadual, que fala com o municipal. Nós temos que ter uma conversa convergente para fazer esse país crescer. Uma conversa convergente para buscar 1,5 trilhões. Só a única forma da gente fazer. E aí eu vou nos estados, quando eu explico o projeto, todo mundo fala, não, vou participar, vou aderir, tem sentido, e tem estados avançando. Né? Tem estados que eu tenho acompanhado mais de perto, como Minas Gerais, mesmo com toda a dificuldade financeira que Minas vive, avançou, Espírito Santo tem avançado bastante,
Uma questão, Mato Grosso, outro dia eu estive lá, fiquei surpreso com o tanto que avançaram na questão de desburocratização. Então, eu não conheço todos os estados ainda, nesse nível que eu estou visitando, que eu visitei 6 até agora, vou visitar 27 até o final do ano. Agora, ele é um projeto que pode mudar o nosso vetor, ele pode mudar a nossa cabeça, ele pode mudar o país. Então, o que a gente pede, o que a gente clama muito, é por uma participação efetiva, entendeu? Nós somos hoje porta aberta, nós estamos recebendo até agora, para vocês terem uma noção, nós recebemos 1.333 contribuições. São projetos vindo do setor produtivo, via associações, via grupos empresariais. Porque se for individual, eu não consigo, eu não tenho capacidade de pessoas para administrar pedidos individuais. Por isso que ele tem que vir via uma associação ou um grupo empresarial instalado, ou federações ou confederações. Mas nós já temos 1.300 projetos que estão sendo priorizados. Você vê a quantidade de coisa que tem para fazer. Não é um projeto para um ano, ele é um projeto para vários anos. Mas desde que a roda comece, ele é muito difícil de parar depois, porque ele vai trazer frutos para o Brasil inquestionáveis. Entendeu? Então, nós temos que avançar nas reformas estruturantes, né? Precisamos aí ter uma colaboração do setor produtivo. E outro ponto que eu menciono muito é que nossa capacidade no Brasil, principalmente na área de serviços, tá? E o brasileiro tem uma capacidade única no mundo de servir. Poucos países têm a capacidade de servir como nós. Eu brinco muito que aqui no Brasil talvez seja o único país do mundo que você vai comer uma carne, o cara pergunta assim, você quer mal passada, ao ponto ou bem passada? Você tem ponto mais, ponto menos, ponto mais, mas não queimada, ponto menos, mas rosado. Isso aí é a paciência que o cara tem de escutar, até o cozinheiro te escutar. Entendeu? O Brasil ele é um país que tem talvez a mão de obra mais acessível à mudança do mundo. O que falta é educação, o que falta é treinamento. Tem vários programas sendo feitos aqui, inclusive o Fernando Holanda é um deles, tem o Bruno, que é o secretário especial do Trabalho, com vários programas para que a gente possa alavancar a mão de obra, treinar a mão de obra, preparar a mão de obra. Nós temos que fazer esse país crescer com uma volta. E essa volta é possível com a participação do setor produtivo. Nós temos que incrementar a educação, nós temos que incrementar os pontos fortes nossos. E a Mambala nos traz isso, nos traz questionar tudo aquilo que trava o Brasil. Agora, vai ser fácil? Claro que não. Se fosse fácil, já tinha sido feito, gente. É óbvio que vai ser difícil, é óbvio que vai ser uma guerra. Por isso eu brinco sempre que estarei enquanto eu puder colaborar. Mas sem o setor produtivo, a única certeza que eu tenho é que nós não vamos andar. Porque o que vai fazer mudar esse país é o setor produtivo com a participação ativa dele, junto ao governo, principalmente junto ao Congresso e ao Senado, dentro do direito democrático de participação. Nós precisamos dar subsídio a eles, aos nossos deputados e senadores, para que eles tenham condição de entender o projeto e de fazer o projeto. Eu brinco muito, e às vezes até as pessoas me batem, me perdoam a minha sinceridade, que quando eu leio um PL, eu tenho vontade de dormir, eu acho complicadíssimo. Porque a gente vem do setor produtivo com uma coisa muito simples, né? Você pega aqui, você entende rápido. E um PL, às vezes, é difícil entender, né? Até pela própria nomenclatura. Então, eu sou a favor de sentar com os deputados, com os senadores, mostrar o projeto, e é de direito ter a discordância, é de direito ter o pensamento. O que não pode fugir é da tese. Porque tese, fatos e dados, não tem emocional. Tem uma visão. Você pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, para o centro. Não gosto de falar esquerda e direita, senão não volta a política, né? Você pode tomar uma decisão A ou B, um caminho A, um caminho B, mas sobre uma tese. O que nós não podemos estar é sobre emoção. Então, os projetos também ele busca bastante, estou repetindo várias vezes isso, que eles sejam técnicos. É um projeto que tem que mostrar claramente aonde está o ganho, aonde está a resistência. Porque muitas das coisas aqui é um pushback, gente. Tem gente que quer uma coisa, o outro setor não quer. Então, você tem que equilibrar para procurar o que é melhor para o país. O que é o melhor para o país. Então, você não pode dar uma opinião olhando só o seu umbigo. Você vai ter que olhar o todo. Não tem como você falar de logística no Brasil olhando o Brasil como sendo São Paulo, que tem as melhores estradas. Não é a mesma coisa. Você não pode ter um pensamento logístico, portuário, entendeu? Sem entender o que nós temos que fazer de portos no Brasil. Quais são as mexidas que nós temos que fazer, que vocês conhecem mais do que ninguém.
Nós temos que ter uma cabeça aberta, respeitando também a característica do país. Nós temos um país muito desigual, muito diferente, com característica totalmente diferente. Você fazer uma logística no norte do país é uma coisa, você fazer uma logística no sul-sudeste é outra. E é por isso que os projetos eles têm que ser técnicos, com envolvimento, para que a gente possa enxergar o todo, mas também priorizar aquilo que melhora dentro de um desenvolvimento regional, dentro de uma característica regional e enfrentando os problemas regionais. Como é que nós vamos escoar mais a produção do agro? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer transporte fluvial ou não? Fizemos várias hidrelétricas antes de pensar nisso. Hoje, para fazer um movimento fluvial, que eu saiba, um transporte fluvial, em cima de uma região que já tem uma hidrelétrica, para você fazer isso, você gasta 10 vezes mais. Essa é a informação que eu tenho, eu posso estar enganado, porque eu estou começando a estudar tudo agora, né? Eu não sou ainda especialista de tudo, e nem você. Mas eu tenho informações que é complicado, então tem que ser uma conversa. Quais modais nós vamos avançar mais? Eu sei que tem sido feito um trabalho brilhante, repito, pelo Ministério do Transporte, como de Minas e Energia também, que são os que eu conheço, eu não conheço todos os ministros ainda. Mas o importante é a vontade que a gente precisa ter, o envolvimento que o setor produtivo tem que ter, o comprometimento dele, para que a gente possa avançar. Essa é a única chance do projeto dar certo. Se não tiver isso, ele não vai dar certo. Eu vou estar aqui 10 anos de Alzheimer, nem lembrando que eu falei com vocês. Eu falei, será que eu passei lá? Mas não vai andar, como não andou. Então, ele é um projeto que necessita, eu repito isso 500 vezes, que os senhores, senhoras, executivos, empresários, associações participem. Coloquem os projetos, discutam conosco. Nós estamos colocando um CRM agora, numa parceria com a Salesforce, eu até agradeço a Salesforce e o MBC, porque nós criamos, inclusive, um decreto para fazer esse tipo de parceria, já que nós não temos dinheiro para contratar. Então, e não tem dinheiro e a burocracia para contratar também, capaz de demorar 20 anos. Então, nós estamos usando muita parceria, que a gente chama pública, né? E nessas parcerias, a Salesforce hoje, via o MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, nós vamos colocar um CRM aqui, que vai permitir vocês verem todos esses itens da Mandala, onde eles estão, o que faz com que, se mudar, se eu sair daqui, se sair o caso da Costa, se sair o ministro, se sair o presidente, se sair qualquer coisa, ele vai estar lá. Nós vamos deixar isso como para um governo, para que não mude tudo, tem que começar tudo do zero. Precisa ter um CRM nesse governo que ele acompanhe essas medidas estruturantes, porque parou, se for um motivo, qual o motivo, se foi político, porque não estava na visão de agora, mas ele não pode sumir. Esse é outro problema, porque cada vez que você muda um governo, ou muda uma secretaria, ou muda um ministro, ou muda qualquer coisa, começa tudo do zero. Nós não podemos começar do zero. Isso faz um retardo muito grande para a gente. Então, esse projeto também ele vem acoplado ao CRM, que deve estar disponível em novembro, para acesso a associações, e deve ter mais ou menos 400 chaves para serem abertas entre associações e federações, que possa acompanhar, para dizer aonde nós estamos. Sabe? Esse é um projeto também muito interessante, porque nós temos por costume de prestar serviço, prestar conta para o setor produtivo. Essa é uma das grandes colocações do caso da Costa, que eu confio muito na visão dele nesse aspecto. Entendeu? Que nós temos que prestar conta. Nós estamos tendo reuniões com o setor produtivo para prestar conta. Estamos aqui, estamos fazendo isso. E é de direito. Isso aqui a gente não conseguiu andar. Entendeu? Igual agora, nós estamos brigando arduamente com o setor produtivo para quê? Pela BR do Mar. Nós precisamos aprovar o projeto de cabotagem. Agora, você vai ter um projeto que todo mundo vai gostar 100%? Não vai. Essa é outra coisa que eu aprendi. E faz parte do direito democrático. Alguém quer mudar alguma coisa aqui, o outro quer mudar alguma coisa ali, um não concorda, mas tem que avançar. Às vezes, querer ser perfeito, sabe, é um inimigo nosso para avançar. A reforma da Previdência saiu do jeito que nós queríamos? Não. Talvez daqui 10 anos tenhamos que voltar a fazer outra, mas avançamos. A reforma tributária talvez saia do jeito que todo mundo quer? Não, a unanimidade também é burra. A unanimidade também não é inteligente. Mas precisamos avançar. Talvez daqui a outros anos a gente vai mexer de novo. Mas é um processo de melhoria contínua. Nós só usamos isso dentro das empresas que a gente trabalha. O que a gente mais fala? Outra, tem que ter melhoria contínua. Vamos avançar, melhoria contínua. Você faz uma coisa, melhora depois. É assim o governo também, gente. Senão nós vamos ficar aí baseado em regulatório de 1940, lei trabalhista de 1950, de Getúlio. Não dá. O governo também tem que modernizar. Ele é igual uma empresa. Então, você começa por um processo, às vezes ele não está o melhor, você vai e avança. Está satisfeito com todas as medidas que vão ser colocadas? Humanamente impossível. Humanamente impossível.
Você ter 100% do Congresso querendo acreditar que esse projeto é esse que ele quer fazer. Não vai ter. Vai ter maioria, porque senão não faz. Ou está contra, tem que entender por quê. Ou mexe-se. Isso é um direito democrático e até dentro da empresa é assim. Quantas vezes dentro da empresa se tem uma ideia que tem um CFO que é contra? Vai, não vou fazer porque não tem caixa, não tem dinheiro. Aí o comercial fala, mas eu preciso vender, senão vou perder share, vou perder mercado. Não é nada diferente do que a gente vive no setor produtivo. Nada. É igualzinho. Essa é a grande surpresa minha. É igualzinho. Só que nós, assim, eu não estou dizendo que é a maioria, mas eu digo que boa parte das pessoas tem uma visão distorcida. É um processo de convencimento democrático que vai ganhar e vai perder como é dentro da empresa. Quantas vezes eu fui derrotado no conselho por uma ideia minha? E, no entanto, eu não saí sem fazer. Quantas vezes aconteceu de eu estar no conselho e tinha uma ideia e o conselho derrotou a minha ideia? Ou até a minha equipe mesmo não confiava na minha ideia, eu tive que mudar. Isso faz parte do jogo. Agora, se não avançar é pior. Porque então tá, se você não quer fazer igual o que eu quero, eu não faço. Aí a gente não anda. Então, para encerrar aí, que está finalizando o meu tempo, eu pediria muita ajuda de vocês. Entendeu? Eu tenho aí para dizer para vocês o seguinte, tem algumas frases na minha vida que comandaram bastante, sabe? Eu sempre falo o seguinte, eu fui durante muito tempo especializado em fazer turnaround de alavancagem. Minha carreira foi muito marcada por isso. E eu falo o seguinte, quando você tiver que fazer um turnaround, se tiver que fazer uma mudança, não olhe no retrovisor. Não olhe no retrovisor. É o único conselho que eu dou. Se esse conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Mas é importante você não olhar. Se você quer mudar alguma coisa, não olhe no retrovisor. Porque vai ter tudo para te travar, para dizer, já fiz, não deu certo. Ah, isso não vai funcionar. Ah, eu já tentei. Ah, eu já vi. Então, para fazer qualquer tipo de mudança, você tem que abster do retrovisor, olhar para frente. Esse projeto é uma mudança de não olhar para o retrovisor. Se nós voltarmos a passar, vai ser difícil. Nossa, isso não vai passar de jeito nenhum. Isso não vai dar certo. Aí você não faz. Vamos ganhar e vamos perder, mas temos que avançar. E talvez, eu também sempre falo isso nas empresas que eu tive a oportunidade de tocar, que eu falo assim, não existe ideia ruim. E existe ideia mal vendida ou mal implementada. Não existe ideia ruim. As grandes ideias surgem justamente por você pensar fora da caixa. Eu tinha uma experiência na minha vida que eu tinha no Grupo Seco, né, com o Ricardo Semler, trabalhamos juntos, e o Ricardo criou uma reunião que chamava Você Tá Louco. Então, você tinha que ir para a reunião. Se você não falasse uma ideia que olhasse para você, que você estava louco, você tinha que sair da reunião. Eu tinha que dizer que você está louco. Porque são as ideias mais absurdas, às vezes, que transformam as grandes ideias. São assim que os gênios criam os grandes business. São ideias que, naquele momento, você olha e você fala, impossível, isso não vai dar certo. Entendeu? É mais ou menos o que nós temos que questionar. Nós temos que pegar essa mandala que está sendo aberta até final de outubro e questionar por que a gente faz isso. Com teses e fatos. O que eu ganho? Por que eu tenho que fazer desse jeito? Se nós não questionarmos, sem olhar para o retrovisor, nós não vamos sair de onde nós estamos, gente. E aí vai ser frustrante para mim, frustrante para todo mundo. E eu estou me doando a esse projeto porque abri minha mão de carreira executiva, abri mão de família, porque eu fico aqui de segunda a sexta, só volto sábado, domingo para casa. O custo todo disso é meu, não tem grana envolvida, porque eu acredito que é possível, junto do setor produtivo, fazer alguma coisa. Agora, no dia que eu acreditar também, eu vou embora. Mas vai ser frustrante para todo mundo, mesmo que venha outro que não consiga. Está sendo frustrante com uma geração inteira desse país, porque não dá mais para a gente escutar que é um país do futuro. Ou nós nos unimos e fazemos esse ser o país de amanhã, ou nós vamos ter uma geração que daqui vai estar a mesma idade aos meus 60 anos, meu filho vai chegar e falar, esse é o país do futuro. E vamos continuar com a mesma ladainha. Então, meu pedido para encerrar é um pedido de ajuda, é um pedido de processo participativo, é uma luta, é dura, mas que eu tenho certeza que juntos é bem factível da gente avançar muito e com a ajuda dos outros ministérios, dos outros órgãos independentes do governo, que tem feito muito já. O PIX é um exemplo disso, um projeto liderado pelo Banco Central, que eu admiro pra caramba. Então, é isso. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Tenho o maior carinho por esse setor, como eu disse, passei por duas. Logística é uma coisa que me encanta. Eu brincava sempre que vocês são heróis, porque logística que o telefone não toca sexta-noite, sábado, domingo, o cara tem alguma coisa errada. Se não tocar é porque tem alguma coisa errada. Então, é um setor que me encanta bastante. Desejo muita sorte e felicidade para vocês aí. Meu muito obrigado.
Nós que agradecemos, muito obrigado, senhor Jorge Lima, CEO do projeto de redução do custo Brasil. Obrigado pela participação dentro do nosso Fórum Regional Sudeste Export. Nós faremos um intervalo e voltamos dentro de 2 minutos com o primeiro painel desta manhã. Obrigado.